Nosso programa está de volta e eu já te convido a participar através do Twitter, onde nós estamos como @nosso programa, ou então você pode ligar para a 0 operadora 11 3337 5886, porque agora nós vamos falar sobre traumas de infância. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a Cristiane Marcelina, que é psicóloga. Tudo bem, doutora Cristiane? Boa tarde. Boa tarde. Prazer recebê-la aqui, viu? Prazer é nosso. Eu gostaria de começar pedindo a senhora para esclarecer as pessoas, por mais que a gente já tenha no senso comum formulado o que seja um trauma, eu gostaria que a senhora explicasse o que é um trauma. Na realidade, um trauma é uma sequela que é deixada oriundas do quê? De algumas situações em que nós não conseguimos elaborar adequadamente. Né? Então a gente pode caracterizar isso como um trauma, que ele pode ser tanto físico quanto psicológico. Existem muitas pessoas que passam por situações na fase adulta, que às vezes são situações que elas mesmas não compreendem o porquê, e que na verdade estão agindo assim por conta de um trauma na infância? Em alguns casos sim, é que cada caso depende muito da pessoa, porque atualmente os artigos, o que tem muito se comentado, assim, o que pode ser trauma para mim pode não ser para você. Dois irmãos gêmeos podem passar pela mesma experiência na mesma época e um segue a vida normalmente e o outro segue com trauma, é isso? Exatamente, porque depende o quê? Do nosso conteúdo interno para estar enfrentando aquela situação. Então, para uma mesma pessoa, pode me afetar mais do que afetar você. Então, quando chega algum caso de trauma para nós no consultório, nós temos que ver a história de vida para conseguir identificar o que é que pode estar gerando aquele comportamento naquela pessoa. Como que se identifica um trauma, então, doutora? Na realidade, a maioria dos traumas, existem traumas que são de repercussões imediatas. Por exemplo, um acidente de carro ou uma catástrofe, onde as repercussões podem ser a curto prazo. A pessoa não consegue dormir, fica com aquela imagem o tempo todo repetindo na cabeça. E existem traumas que eles acabam manifestados depois de 2, 3 anos. Que aí começa com terror noturno, agressividade. E daí talvez fique até mais difícil da pessoa associar porque ela está passando por Exatamente. isso, né? O que os pais podem estar atentos é a esses comportamentos, que são característicos de trauma ou de sequelas pós-traumáticas, que são o quê? Agressividade, dificuldade na escolar, e às vezes a demanda que vem para a gente, a queixa principal nem sempre é o que deve ser trabalhado. Nós tivemos, por exemplo, o caso de uma menina que veio com a demanda de que tinha problemas escolares e estava começando com terror noturno. Uma menina com quantos anos? 5 anos, com Muito terror novinha. noturno. E terror noturno seria acorda gritando no meio da noite. E aí, após a investigação da equipe, chegou-se à conclusão de que ela havia sofrido uma situação dentro da escola, onde ela foi humilhada, e isso gerou um trauma que foi manifestar só 2 anos depois, aconteceu com 3 anos. Então, para cada caso, precisa realmente de uma investigação minuciosa, né? Agora, uma curiosidade, eu quero entrar nesse assunto com a senhora. A gente recebe psicólogos aqui que falam de várias áreas diferentes. Áreas comportamentais, fala sobre vida sentimental, a gente fala sobre várias situações. E a infância, eu percebo que é um ponto X para quase tudo o que a gente vive na fase adulta. Se eu escolho me casar com uma pessoa assim do que me casar com uma pessoa de outro jeito, se de repente eu escolho essa profissão, se eu sou mais melancólico, se eu sou mais alegre, se eu sou mais ativo, se eu me chateio mais fácil. A infância decide muita coisa de como a gente vai ser, é isso mesmo, doutora? A infância decide, só que eu acredito que as pessoas podem mudar. Então, por isso que em todo processo terapêutico a gente sempre faz essa âncora, assim, como foi na tua infância, porque o nosso primeiro núcleo, nosso primeiro relacionamento se dão na nossa família. Então, é na nossa infância. Eu até brinco com os meus alunos na faculdade, eu sou docente também, que eu falo assim, que Freud, embora tenha sido muito maldoso, ele fala, as mães são responsáveis por tudo, mas não é só as mães. É o núcleo familiar e a maneira com que nós nos relacionamos dentro desse núcleo. Vão repercutir nas nossas relações futuras. Da mesma forma que nós aprendemos a nos relacionar no nosso núcleo familiar, nós vamos nos relacionar com o nosso parceiro, no nosso trabalho. Então, a infância realmente é fundamental, dependendo da maneira que a gente vai desenvolver o apego, que a gente fala, segundo a teoria de Bowlby, que é um teórico que fala principalmente da questão do apego, e que vai decidir nossos relacionamentos. Agora, uma curiosidade, eu vou dar alguns exemplos aqui de traumas que a gente ouve muito falar, que são pessoas que têm pavor, de repente, de agulha, e daí se lembram que quando eram crianças ficaram internadas e tomaram muita injeção,
não. Tem gente que tem pavor de um animal tal, porque quando era criança ficou em algum lugar que tinha esse animal. Essas situações, esses medos, esses traumas, podem ser tratados? Dá para reverter essa situação? Dá, porque vai ter que ter uma reorganização, uma reelaboração daquela situação. Não significa ter que colocar de novo a criança na mesma situação em que ela se sente traumatizada. Mas nós vamos permitir que esse sentimento seja extravasado. Uma das coisas que as mães têm que ficar atenta, uma queda de bicicleta pode ser um fator de trauma para a criança. E a gente impedindo que a criança elabore e fala, não foi nada. Não, levanta, já passou. De repente, aquilo foi importante. Valorizar o que ela está sentindo no momento em que aconteceu o fato é importante para que aquilo não gere um trauma. Porque para a criança pode ter tido um significado maior do que para a gente. E a gente, às vezes, não é nem por maldade, mas por poupar ou querer que passe logo aquela situação de choro, né? Aquela falando, não foi nada, levanta, já passou, ai, que frescura. Isso tudo faz com que possa ser menos elaborado. Então, o que o processo terapêutico vai fazer? Resgatar essa elaboração desse trauma, ressignificar e reelaborar. Né? Todos os traumas a gente precisa identificar. Por isso que é muito pessoal a questão do trauma, porque vai muito da personalidade. Alguns estudos têm associado essa questão de que é mais do fruto do quem está sendo agredido do que do fator agressor que vai determinar se o caso é traumático ou não. Então é como eu reajo à situação mesmo, Exatamente. né? Não a situação que acontece. Em si, Porque muitas situações parecidas acontecem a muitas pessoas, né? De repente, naquele núcleo, no núcleo familiar, todos os filhos passaram pela mesma situação, que para uns vai ser traumática, para outros não, né? Exatamente. E a gente falando sobre essa questão da infância, eu percebo que a senhora trouxe alguns casos de pessoas que a senhora atendeu ainda enquanto crianças. Faz diferença? O quanto antes eu procuro ajuda para um trauma que se manifestou, melhor vai ser? Com certeza. Porque aí esse trauma de alguma forma, se ele tiver muito sólido dentro da constituição da personalidade da criança, ela vai repercutir em algum momento, né? E aí, quanto mais cedo detectado, melhor é. Para poder ser tratado e conseguir não ter tantas sequelas. Agora, quais são as características, ou eu vou colocar entre aspas, os sintomas de um trauma na infância? Porque a senhora mesmo, dando o exemplo dessa menina, falou desse terror noturno, de acordar gritando. O que mais pode acontecer? Pode significar lá para frente uma depressão, uma síndrome do pânico? Isso pode acontecer? O síndrome do pânico é resquício de trauma. Né, que pode ser tardio, ou até mesmo nem tanto, a catástrofe que acontece, por exemplo. De repente, no mês seguinte, a pessoa, se bem que o adulto tem mais capacidade de elaboração do que uma criança, mas ele pode, num certo momento, achar que passou ileso, e depois um assalto. Num determinado momento, começa a desenvolver uma síndrome do pânico e não consegue identificar, porque já se passou tanto tempo do evento, mas nem consegue ele associar que é não aquilo, consegue. Né? E é aí que nós vamos investigar o que é que passou na história de vida desse paciente para poder estar identificando se é esse como que ele está lidando com essa situação. E se o trauma é resultado disso. Alguns dias eu vi uma matéria de uma moça explicando que assaltaram a casa dela com ela e a família dela dentro. Ela, o marido dela e, se eu não me engano, 2 filhos. E ela comentava que todos ficaram traumatizados, mas o filho mais novo está tendo mais dificuldade de conseguir continuar vivendo normalmente, fazendo as atividades que deveria fazer. A criança assimila de uma forma diferente. A gente pode contar que, naturalmente, ela vai ser mais frágil? Porque, na realidade, ela está no processo de desenvolvimento ainda. Né? Até a adolescência tem. Então, tem todas as estruturas psíquicas e emocionais dela que ainda estão sendo elaboradas. E acontece algo, assim, muito grave durante esse processo, vai ser mais difícil do que um adulto que já está com uma base emocional mais consolidada, né? Agora, uma coisa que é importante e que também é um dos índices de maior resultado de trauma são os psicológicos. É que esses traumas psicológicos que a gente vive dentro da família, que a gente vê de maus tratos e traumas psicológicos, eles são menos perceptíveis aos olhos nus. Porque são poucos, mas é o maior índice, segundo o ECA, que é uma pesquisa do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, é onde se tem maior índice de traumas, consequência disso, dos maus tratos psicológicos. Eu vou perguntar como é que são daqui a pouco para você, eu estou batendo uma ligação antes, tá? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Qual é o nome da pessoa, Thaís? Valesca, alô? Alô? Valesca, você fala de que lugar? Alô?
Eu sou de Mogi das Cruzes. Um abraço a todos de Mogi das Cruzes. Muito obrigada pela sua ligação, Valesca, obrigada pela sua audiência. Pode fazer sua pergunta. Boa tarde, eu queria fazer uma pergunta para a doutora. A minha filha, eu tenho uma filha de 5 anos. E ela morre de medo. Cachorro, sair na rua, ela não sai na rua. É uma briga pra gente sair com ela. Medo de escuro. Eu também tenho esses traumas de medo de escuro, ficar sozinha. E eu não sei se eu já passei isso pra ela, como que é, mas esses traumas é direto com ela. Quer fazer alguma pergunta? É lógico que não dá para consultar, mas para poder orientar. Você quer fazer alguma pergunta a ela? Não, na realidade, o que eu acho interessante, Valesca, é assim, olha que ela mesma conseguiu identificar que ela também tem. E muito do que a gente aprende é na nossa relação com a mãe e com a nossa família. Então, se por algum motivo ela também presencia esses mesmos medos da mãe, ela aprende que isso também é perigoso, né? Então, talvez seja um medo apreendido. Por a mãe já ter, que nem ela falou, tem medo de escuro, porque a nossa reação quando criança, ela está muito espelhada na reação do adulto. Então, nossa mãe é nosso espelho. Se ela nos mostra que o cachorro dá medo ou que o escuro dá medo, eu vou aprender que aquilo é perigoso. Pode não ser nem consequência de nenhum trauma. É difícil da gente estar avaliando só numa primeira, assim, conversa. Mas pode ser consequência dela estar vendo isso na mãe. Agora, a mãe também tem que procurar ajuda. Não, é bom a Valesca procurar um psicólogo também, né? Seria importante, né? Porque depende, assim, o quanto que isso está dificultando na vida dela, o quanto isso está incomodando. Eu acho que era importante. Se a menina já está começando a ter dificuldade de sair, eu acho que já vale a pena procurar uma ajuda psicológica. Valesca, procura um psicólogo, explica a sua história também, já acaba com o seu trauma e com o trauma da sua filha. Pronto, se for trauma, ou seja lá o que for, né? Muito obrigada, viu, Valesca, pela sua participação. Um abraço. Doutora, a senhora estava falando para a gente sobre os traumas psicológicos. O que podem ser eles? Os traumas psicológicos são aquelas agressões verbais que as crianças sofrem dentro da própria casa. E essas agressões, elas não são muito perceptíveis, como eu te disse. É diferente de um trauma onde tem o abuso sexual, que é o segundo no ranking. Tá? Mas, na realidade, o primeiro, que é o psicológico, porque ele não pode ser identificado. Está dentro do convívio familiar. Mas em pesquisas feitas agora, né, que foram encomendadas pelo ECA, entre até 2010, realmente é o que dispara no ranking, que são esses traumas que nos dão sequelas no futuro, da personalidade. Então, por exemplo, um pai que fala para o filho, você é mole, você é lento, você é burro. Que fala isso direto, que às vezes o pai pode até pensar que está fazendo isso para incentivar o filho a estudar, para ajudar o filho, de uma forma grossa, mas às vezes o pai não sabe que está traumatizando. Isso pode estar traumatizando essa criança. Pode estar repercutindo na forma com que ele vai lidar depois com as relações dele, na sua autoimagem, na sua autoestima. Aí ele pode crescer achando que ele é burro mesmo. Que ele é burro mesmo. Ou não se achar merecedor de coisas melhores. Então, por isso que cada caso a gente tem que estar investigando como que foi esse núcleo familiar na infância. Para ver como, mas isso não é determinante, assim, no sentido, eu não acredito que porque você teve uma família assim, você fez com isso, certeza você vai viver, será assim, né? Exato, e a vida inteira vai morrer. Primeiro tem a constituição da personalidade da pessoa que vai influenciar. De repente, o mesmo filho não desenvolve nenhuma característica de personalidade ou baixa autoestima por conta desse mesmo pai. E também porque eu acho que as pessoas são capazes de mudar, senão também não teria o porquê da gente estar incentivando tanto, né, a terapia. Eu acho que a gente pode detectar e mudar. Quando é o momento de procurar ajuda e de que forma acontece, por exemplo, quem procura a senhora? A senhora falou há pouco em alguma das suas falas, a senhora falou sobre equipe. Existem mais pessoas que trabalham junto? Explica pra gente. Na realidade, nós somos uma equipe com vários psicólogos, né? Que na realidade é a equipe da doutora Marisa de Abreu. E a gente discute os casos depois. Então, é uma discussão depois da equipe mesmo, que são vários psicólogos para a gente estar chegando a um consenso, para a gente estar analisando melhor. Então, essa equipe é importante nessa troca também. Né? A vivência de cada um dos psicólogos, de cada um, né? Com a sua bagagem, com a sua experiência, né? Então, a gente tem esse trabalho também junto com a doutora Marisa de Abreu, desse trabalho de equipe. Para cada caso, a gente está discutindo os nossos pacientes. E como é que se trata, por exemplo, a pessoa que te procura, você deu o exemplo dessa menina de 5 anos, a queixa nem era um trauma. Não. Ninguém, talvez os pais, nem imaginavam que poderia ser um trauma. Mas em um primeiro momento, a pessoa te procura, seja o adulto que teve um trauma de infância e não sabe o que é isso, ou os pais que levam uma criança. Como que funciona a investigação, vou colocar essa palavra, para poder constatar que é
um trauma de infância? São muitas sessões? Como é que é? Na realidade, e é engraçado porque as pessoas às vezes vêm com uma demanda e falam, eu quero quantas sessões eu vou resolver. Me determina, em 4 sessões a gente acaba? E não é, porque é um processo, não é uma fórmula. Então, a gente vai investigar. Isso vai depender também do empenho dos pais em estar nos dando informações. No caso de criança, que é na fase da escolar, às vezes o psicólogo vai até a escola e também coleta informações na escola. E então leva um tempo para a gente estar diagnosticando. Ou às vezes vem muito rápido, que a mãe fala. Tudo depende de tudo, né? Tudo depende do andamento. Do que é dito. De repente é uma coisa que se esqueceu de falar, que quando dizem o psicólogo encontra. E às vezes até aí, o que não é dito. E do envolvimento dos pais para isso também. Entendi. Porque às vezes o pai vem dizendo assim, a escola mandou eu trazer. Você já percebe então que não é envolvimento do pai. Eu trouxe porque a escola falou que era importante. Você já percebe que vai ter uma dificuldade em se fornecer informações. Porque eu falo que o tratamento da criança resulta muito do nosso trabalho com os pais. E às vezes eles não querem mexer em conteúdos deles. Claro, então, não quer expor a vida familiar e tudo mais, né? E olha, é muito comum já que assim, às vezes nem sempre a demanda vai ser o que você vai estar trabalhando. Um paciente meu, por exemplo, há pouco tempo, ele veio com a desmotivação do trabalho. E no trabalho, conforme a gente foi trabalhando, era o relacionamento pai e filho que teve que ser trabalhado. E isso repercutiu em todas as áreas dele. Então, é o que vem, o sofrimento vem e você às vezes não sabe nem identificar. E nós juntos a gente busca saber o que é que está causando isso, com todas as ferramentas, né, que o psicólogo tem. Eu tenho 2 minutos para encerrar e 2 perguntas para finalizar. Falar. Eu queria só que de forma breve, para não ficar sem resposta, o Antônio de São Paulo, ele disse que ele tem esquizofrenia. E ele falou que ele viveu muitos traumas na infância. Ele quer saber se pode haver uma ligação com esses traumas. Na realidade, a esquizofrenia existe também um fator genético. Né? Aí a maneira com que ele deve estar fazendo terapia, porque realmente ele procura, se eu não me engano, a Thaís falou que ele vai em psiquiatras e tudo mais. Isso, porque tem que ter um controle, né, de farmacológico e também o comportamental. Mas além disso existe o fator, talvez até dos traumas consequência do comportamento, que talvez ele possa ter apresentado, também não dá para avaliar, porque a esquizofrenia tem vários graus, a gente precisaria estar investigando mais. Mas pode ter ligação, pode sim. Ter, pode. Não que seja isso o fator determinante, como a senhora falou, mas pode ter ligação. É um conjunto, né? Em 1 minutinho para a gente finalizar, a senhora pontua aqui muitas vezes que acredita na mudança do ser humano. Os tratamentos podem mudar, podem resultar em transformar mesmo a vida das pessoas que têm esses traumas, crianças e adultos? Desde que elas estejam empenhadas. Porque eu falo que o psicólogo faz o 100% dele dentro dos 50%. Se você não fizer o seu 100% dentro dos 50%, a gente não vai caminhar. E para isso a pessoa precisa estar em sofrimento, porque quando ela está em sofrimento psicológico ou qualquer coisa angustiante, ela está mais propensa a se abrir e disposta à mudança. Agora, se for, porque eu trouxe você para terapia, não vai resolver. Trouxe meu marido, trouxe minha esposa, a minha amiga está precisando, ela trouxe. Não vai adiantar, né? Exatamente. Com as crianças é mais fácil? E não é por conta dos pais. Mas por conta das crianças, sim, provavelmente elas são mais abertas. Eles são muito menos mais pudor, transparentes. Né? Eu tenho que encerrar, mas eu espero que você volte mais vezes, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer te receber aqui. Viu? Quem quiser entrar em contato, o telefone é o 0 operadora 11 96930402, 96930402, e tem o site que é o www.opsicologo.com.br, www.opsicologo.com.br. Acredito que no site você tenha várias informações sobre esses assuntos, né? Eu que agradeço, mais uma vez, obrigada. Viu? Volte mais vezes, viu? Obrigada. Uma boa tarde. Eu vou para o intervalo rapidinho, você agora fica com as notícias do Jornal Toda Hora. Na volta você aprende a fazer um cachecol com Dalila Neiva, que é artesã. É algo que nós preparamos para você, é gravado, mas é inédito. E depois eu volto ao vivo com um bate-papo sobre como se programar para os gastos nas férias com o Fabrício de Barros, que é contador. Não sai daí, que daqui a pouco o nosso programa volta.